Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vício. Eu sou o Murilo Oliveira e tô aqui de novo com o Miguel pra gente falar novamente sobre Falcão e o Soldado Invernal. Dessa vez o quinto episódio, penúltimo episódio da série, intitulado Verdade, que faz uma referência aos quadrinhos, né, Miguel? Faz uma referência à HQ do Isaiah Bradley, a Truth, que é uma HQ muito importante, é a HQ que apresenta o Isaiah Bradley para os quadrinhos. E ele tem uma participação, né? Pelo título, a gente já imaginava, a gente que já conhece a história do Isaiah, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, a gente já imaginava que o episódio teria uma importância dele, né? Sim, e durante a semana também apareceram algumas artes conceituais do Isaiah Bradley lá, até com uniforme, mas pelo que ele falou, a produção desistiu totalmente, né, de mostrar o Isaiah com um uniforme parecido do Capitão, até pelo histórico que a série preferiu adotar, né, no caso, vai diferente dos quadrinhos nesse caso. Mostra que ele teve de fato o soro do super soldado, ele sobreviveu lá do pelotão dele, ó, outros caras negros tiveram também o soro, mas ele foi o. Na verdade, acho que nem fica claro isso, né? Se foi um pelotão só de soldados negros, nos quadrinhos foi assim, mas na série não fica claro. E ele foi o único que o soro fez efeito e tal, mas em nenhum momento ele usou o traje de Capitão América nem nada como nos quadrinhos, não. O que o Sam fala é que ele seria, né? Ele seria o Capitão América. Enfim, a gente vai chegar nesse assunto ainda, que é muito importante para esse episódio, porque fala sobre questões raciais. Mas eu acho importante a gente começar com o John Walker, que teve uma cena de luta ali sensacional com o Bucky e com o Sam. E eles conseguiram tomar o escudo do Walker finalmente. O Walker que também teve uma participação muito importante nesse episódio, né? Sim, já começou na ação, né? No caso, até pensei que esse episódio ia estar lotado de ação até pelo início, mas foi mais concentrado ali no começo. E aí a gente viu o Walker levando aí uma coça da galera, no caso. Mas deu O, trabalho. o Buck sempre lutando em dupla, né? O cara já só vai na covardia. É. Eu Mas, tô, eu tô zoando porque ele e o Capitão bateram no Homem de Ferro, que na época eu achei vacilo. Só mas vai é na legal covardia o que. cara. Mas é legal que depois ele vai lá, ele pega o escudo e joga assim pro centro, fala, toma aí, ó. Peguei de volta seu escudo aí. Tipo assim, você não serviu pra nada nessa luta. Toma aí que eu peguei para você o escudo. Mas foi uma boa luta. Foi uma boa Ah, luta. E aí o Sam pega o escudo, né? E ele vai lá conversar com o Isaiah. E aí a gente tem talvez o melhor momento do episódio, né? Gostei bastante. sim, ali uma parte bem reflexiva, né? Porque, por exemplo, Sim. falou muito da questão dos negros nos Estados Unidos. Mostrou que sempre o Capitão América era um cara loirinho de olhos azuis e tal. E aí a gente vê que o Isaiah lá, ele tem um ressentimento com o governo americano, até por tudo que ele passou. E que disse, né, no caso, que nunca iam querer um Capitão América negro e nenhum negro que se respeitasse iria querer ser o Capitão América exatamente por causa do tratamento que os negros recebem nos Estados Unidos. E Sim. isso é uma coisa bem pesada, né, de se ouvir, mas que depois até o próprio Buck, a gente tem que eu acho uma cena que ecoa muito bem isso, é quando o Buck fala, ó, a gente nunca que eu estive iríamos pensar no Sim. peso que um negro teria de receber o escudo, até porque, bem, tipo, ele não fala, mas já fica lá, até porque, bem, nós dois somos brancos, né, no caso, É. não Achei legal fica isso isso. lá. Achei legal isso do Buck, porque já tinha meio que. Você até fala sobre isso na nossa análise aqui do episódio que aparece lá o Isaiah Bradley, acho que foi o segundo. Foi o segundo ou foi o terceiro? Foi o segundo, né? Sim, Onde tem aquela batida policial ali e fica meio perceptível que o Buck ele não estava sacando o lance do racismo que estava acontecendo ali. O Sam percebe na hora, mas o Buck ele ainda fica meio. Ele não entende completamente o que está acontecendo naquele momento. E nesse episódio aqui cai a ficha dele, né? Ele saca, ele entende de fato. Acho que tudo que não foi verbalizado lá naquele episódio, tudo que ficou implícito, foi verbalizado nesse, né? Eles falam as coisas de forma bem clara. O Isaiah fala ali pro Sam, eles jamais aceitariam um Capitão América negro, porque o Sam tá meio que o Isaiah trata o Sam como se o Sam tivesse ainda com uma certa inocência, né? Como se ele estivesse uhum, tentando se enganar de certa forma. Você poderia ter sido, tipo, ele quis dizer que ele poderia ter sido o Capitão América
negro. Ele fala, jamais eles aceitariam um Capitão América negro. E essa parte que o Isaiah fala que nenhum negro em contrapartida aceitaria ser o Capitão América, eu acho que ele quer mais dizer, acho que o que ele quis dizer mais seria sobre aceitar estar sob as rédeas do governo, que foi o caso do John Walker. Só que eu acho que isso não se aplica ao Sam, e acho que o próprio Isaiah vai entender isso depois, porque o Sam ele vai ser um Capitão América desvinculado, né, completamente do governo. Esse final de episódio ali, onde mostra que tá tendo aquela votação e tudo mais, ecoa bastante o primeiro arco do Sam Wilson como Capitão América nos quadrinhos, que é onde ele vai lá, ele faz um discurso, aquele discurso eu acho que vai estar no último episódio da série, eu acho que vai ter uma representação daquele discurso, que é onde ele torna o fato dele ser o novo Capitão América, ele torna isso muito político, né? Que é até um ponto de diferença, de divergência entre ele e o Steve, que ele acaba sendo um Capitão América muito mais político e o Steve não queria isso. Então ele acaba tratando muito mais de questões raciais, de refugiados. Eu acho que a série vai abordar esse lado do Sam como Capitão América. Ele vai ser um Capitão América que ele vai tentar fazer a diferença de uma forma que o Steve não conseguiria. O que você acha? Eu acho que sim, principalmente agora com essa questão dos apátridas, né? No caso, eu acho que ele vai tentar chegar a uma resolução mais política mesmo, mais amigável. E aí eu acredito que o Sam vai lutar por essas pessoas, assim como vai lutar por outras minorias, que eu acredito que é o grande ponto aí que tem sido trabalhado nessa série. Não que, tipo, quando eu digo minoria, no caso, você sabe que é uma questão política, e Sim. aí seria bem interessante mesmo ter esse tipo de discussão. Já está tendo, né, dentro do universo cinematográfico da Marvel, mas que isso seja levado também para o cinema seria uma coisa bem interessante. Nos filmes do Capitão América, que com certeza vai ter o filme com o Sam, né, também. Sim. Mas eu acho que, tipo, toda essa parte do Isaiah Bradley até ali foi bem importante, até a questão como foi mostrado que o Sam teve dúvida, ele pensou muito, ele sentiu o peso daquela decisão. E também, como você falou, o respeito à lei do Buck acho que foi um dos pontos altos do episódio. Sim, total. E mostrou todo, já falando em Buck, mostrou todo um bromance deles dois ali, né? O Buck foi lá, ajudou ele no concerto do barco, ficou um tempo Deu, vivendo ali, flertou vi- com a irmã dele. quase virou o Foi, cunhado invernal lá é, do Sam. Aí cunhado ficou lá. invernal. Ficou um Foi tempinho lá, complicado. foi bem legal esse momento aí de bromance dos dois, gostei bastante. Eles têm Eu acho engraçado porque eles falam do Steve, o Steve se foi como se o Steve tivesse morrido, né, no caso, tipo, eu sei que, de acordo com os diretores de Ultimato, o Steve veio e voltou para uma dimensão paralela, né, uma linha alternativa paralela, ao invés de ter ficado na linha normal, que é o que os roteiristas defendem, que ele tá ali na mesma linha que sim. eles, mas eles falam como se o Steve tivesse ido embora de vez e não tem mais chance de conversar com ele, nem encontrar ele, saca? Tipo, ele se foi, a gente É, tem um amigo em comum e tal, é, que até nessa é cena eles falam curioso. bastante. É curioso você ter lembrado disso, porque realmente existe um ponto de divergência muito grande entre os roteiristas de Vingadores Ultimato e os diretores, que são os irmãos Russo, né? Acho que é legal a gente deixar isso bem claro aqui, porque os roteiristas, eles dizem que o Steve, ele volta no tempo, naquela mesma dimensão, e ele fica com a Peggy e tudo mais, então o marido da Peggy, no universo cinematográfico, naquele mundo que a gente conhece, falavam, né, que ela casou e tudo mais, é o próprio Steve que voltou no tempo e estava ali o tempo todo escondido. Ele nunca aparecia, mas o marido dela era sempre o Steve. E naquele dia, simplesmente ele sabia qual era o dia, ele só foi lá, sentou no banquinho e ficou esperando para conversar com o Sam e com o Buck. Essa para mim é a melhor versão. Só que aí os Também. diretores, os irmãos russos falaram depois que aquele ali é o Steve, ele não voltou no tempo, ele foi para outra dimensão, para outro universo paralelo, e lá ele viveu com a Peg. Então naquele dia ele voltou só para entregar o escudo e depois ele voltou para a dimensão dele. Só que isso não faz muito sentido, porque ele estava simplesmente sentado no banquinho. A gente não viu ele usando máquina, a gente não viu ele usando aparelho nenhum de viagem
no tempo, enfim, é curioso. É curioso, a gente tem que ver ainda como vai ser trabalhado isso no MCU. Se o Steve velho aparecer ainda, vale a versão dos roteiristas. Mas enfim, voltando ao Buck ali, ele apresenta um traje, né? Com certeza aquela maleta é o traje de Capitão América do Sam que os wakandanos fizeram e que a gente vai ver no próximo episódio. Tá ansioso pra isso, Miguel? Cara, eu tô bem ansioso pra ver, principalmente porque a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o uniforme. Ele apareceu ali no. Teve um boneco já que mostrou como é que ele vai ser. E aí eu acho que vai ser bem interessante. É É, bem parecido com um acho, dos quadrinhos, né? Isso, é bem parecido. O esquema de cores é praticamente igual. E principalmente porque a gente vai ter umas asas novas ali, o que é interessante também porque o Joaquim ficou lá, né? Eu disse que eu achava que o Joaquim não seria o Falcão, mas ele ficou com as asas lá. O Sam deu pra ele as asas quebradas da luta com o Walker, né, no caso. E Sim. aí tem uma grande chance agora do Joaquim realmente assumir o manto do Falcão. Enquanto isso, o Capitão América lá vai ter suas próprias asas e tudo feito por Wakanda, o que eu achei bem, bem legal, até porque, tipo, dá pra dizer aí que agora o Capitão América vai ser realmente 100% negro, até porque o seu traje foi feito pela galera lá de Wakanda. E aí, tipo, é bem mais. Achei correto, até porque, tipo, a gente já não tem mais Tony Stark que fazia os trajes da galera. E deve vir com mais tecnologia do que a maioria dos trajes ali, né? No caso, até porque o braço também do Bucky agora também é de Wakanda. E Sim. aí, tipo, eu quero ver esse traje e também tô curioso para ver o traje agora do Walker, que tá criando lá seu próprio escudo feito com metal, feito com reciclagem, né? No caso, o cara tá Quero, reciclando as paradas lá, quero derretendo entender o que que metal. tá. Quero entender o que que o Walker pensa que ele vai fazer com aquilo ali, o escudo dele de latão contra o escudo de vibrânio do Sam. O Walker tá meio surtado. Eu Mas acho que antes de chegar no Walker, eu quero falar sobre o Walker. É um personagem muito interessante. Mas antes eu quero só comentar uma coisinha, cara, já que a gente tava tocando nessa questão de Wakanda, quero só puxar um gancho. E o Zemo, hein, cara? A participação do Zemo na série se resumiu a isso. Porque, tipo assim, imagem promocional, trailer, teaser e tudo mais, tá o Zemo o tempo inteiro aparecendo em todo lugar com aquela máscara, a máscara roxa, todo mundo, caraca, o Zemo. E a participação do Zemo com a máscara se resumiu aquilo naquele episódio lá em aqueles tiros Madripoor. que ele deu só com a Ele máscara. coloca a máscara, dá 5 tiros, tira a máscara de novo e nunca mais a máscara é citada. E acredito eu que o Zemo não vai aparecer mais no último episódio, né? Acho que o Assim, arco do Zemo se encerrou aí, pelo menos por enquanto. ao que parece se fecha ali, né? Porque as Sim. Dora Milaje estão levando ele pra balsa lá. E aí, tipo, a não ser que ele fuja de lá alguma coisa, ou então a Madame Hydra que apareceu, vale dizer, esteja lá, vai levar ele. Mas por enquanto a ideia é que ele acabou e tipo, ele só foi lá, ele realmente já deu a pista de onde encontrar ele, né, para o Buck, falou do monumento de Sokovia, que é o que tá lá. Os dois se encontraram, ele foi até bem, eu acho que tipo, não dá nem para tratar o Barão Zemo ali como vilão dentro, a participação dele dentro dessa série, porque tipo, ele, claro, ele matou gente e tal, fez algumas coisas ali que são pesadas, mas ao mesmo tempo ele ajudou os caras e, tipo, encerrou ali com o Buck de forma bastante amigável até. Falou, ó, eu até risquei meu nome, eu não tenho nenhuma mágoa de você. Tá tudo Foi, tranquilo. foi bem E amigável, aí, realmente. e aí, tipo, também não resistiu à prisão, foi embora com as colegas e tranquilo, né, no caso. Sim. Agora, em contrapartida, voltando agora ao John Walker, a gente teve o episódio também teve bastante destaque no John, intercalando ali com o que estava acontecendo com o Sam. A gente vê que tudo que aconteceu mexeu muito com o Walker, né? Ele recebeu uma baixa desonrosa, ele não vai ter benefício nenhum do governo, enfim, largaram o cara na rua da amargura, mesmo com todo o histórico dele. E além disso, ele está alimentando ali um rancor pelo que aconteceu ainda com o Lemar. Ele fala com os pais do Lemar que ele matou a pessoa que. Ele vingou o Lemar, ele matou a pessoa que. Aquele cara que ele mata com o escudo seria a pessoa que matou o Lemar, mas ele sabe que não é, isso
mexendo com ele sabe que foi a Carly, isso tá incomodando ele muito. E aí a gente tem ali aquela cena pós-créditos, avisando já o pessoal, sim, o episódio tem cena pós-créditos, mas acredito que se você chegou até aqui assistindo, você já viu o episódio. Mas enfim, como o Miguel falou, o John Walker tá lá como um metalúrgico, fazendo o próprio escudo dele de ferro e latão. E o que será que vai acontecer disso daí, Miguel? Será que a gente vai ter o visual clássico do agente americano, preto, vermelho e branco? Eu acho que o preto, não, o branco eu acho que não, porque tipo, essa é uma diferença que tem no traje original dele já não tem branco, né, no caso. Só a E estrela, né? Só o A na cabeça e tudo só mais. a estrela e a estrela é quase prateada, né, no caso ali. Mas as listras brancas na bandeira dos Estados Unidos, pelo menos o que próprio diz na descrição da bandeira é que ela significa pureza e inocência, que é no caso nenhuma das duas coisas que possui no personagem do John Walker, né, como Capitão América ali. Ele até mostra que tipo nunca possuiu isso e depois que toma o soro fica pior ainda. Então, tipo, eu acho que pode ser sim aquele traje escuro, que eu acho que é bem possível lá ser preto e vermelho. E seria bem legal ver agora como é que vai ser a luta com ele. Só que, tipo, ele tem o soro do super soldado, coisa que o Sam não tem. E o Sam tem lá o escudo de Vibranium e o John Walker vem agora com um escudo de latão aí. Que eu acho que, tipo, ele tá mais interessado em jogar aquele escudo ou usar como arma mesmo o escudo do que realmente se defender com ele, porque aquilo ali não protege ninguém de nada, né? Possivelmente. E, mas aí eu volto também a falar, porque, tipo, durante a semana disseram que ia ter uma participação especial, que seria uma atriz bem premiada, e realmente foi. É uma atriz que venceu 11 prêmios do Emmy lá, no caso. Ela apareceu como a Condessa, né? No caso, Valentina. Valentina, Condessa Valentina Allegra Fontaine. E aí, tipo, ela, de acordo com o que foi falado hoje já, depois do que saiu, ela apareceria originalmente no filme da Viúva Negra, mas por causa de tudo que aconteceu ali, da crise global que a gente teve, a primeira aparição dela mesmo ficou agora no Falcão e Soldado Invernal. E, tipo, a personagem dela foi uma das tantas que já assumiu o nome de Madame Hydra. E, tipo, também teve relacionamento com Nick Fury e tal. Que eu Nos acredito que quadrinhos, nesse nos caso, quadrinhos ela surgiu como um affair do Nick Fury, né? isso, Inicialmente. praticamente como uma Bond Girl, né, no caso ali. Isso. Só que aí depois ela foi evoluindo e tal. Foi uma das que assumiu o nome de Madame Hydra. E aí, tipo, como eu acho que a gente não vai ter ela com o Nick Fury, né? No caso, eu acredito que ela não vai ser vai ter um caso com o Nick Fury antigo e tal. Eu acho que ele realmente vai ficar mais como Madame Hydra do que como uma super espiã, entendeu? Até porque, tipo, ela aparece ali. Teve gente agora que tava achando que ela seria o Mercador do Poder, mas eu acho que pela pequena cena que teve lá da Sharon, eu Da acho que Sharon. continua sendo mesmo a Sharon sendo o Mercador do Poder lá. Eu fico curioso de saber como isso tudo vai se conectar no final, essa questão do mercado do poder e tudo mais. Eu Eu acho que o acho que episódio final tem que ter uma duração no mínimo aí de 1 hora, que como foi esse, porque tem muita coisa pra resolver ainda, deixou muita coisa pra É, fechar. mas eu sinto que essa questão do mercado do poder não vai ser concluída nessa série, não. Acho que a gente vai saber quem é, eu acredito que seja a Sharon, mas acho que vai ficar como um gancho ainda, acho que não vai ter uma resolução pra isso, não. Acho que o último episódio vai ser uma resolução de fato pra Carly, os Apátridas, o John Walker e o Sam. Acho que vai ser nesse núcleo. Acho que não vai ter tanta coisa do Mercador do Poder, não. Acho que a gente só vai saber quem é de fato e tal. Mas acho que vai ser algo que vai ficar aí pra próxima. Enfim, acho que é isso, né? Acho que a gente cobriu bem o episódio. Tem alguma coisa que você lembra que queira falar ainda? Não, acho que só isso mesmo. Tá tranquilo. Então, beleza. Então é Não, isso. fiquei triste pelo Lemar, vale dizer. Hã? Fiquei triste pela família do Lemar, vale Pô, dizer. aquela cena foi dose, foi dose. Eu fiquei triste também. Mas esculacho. E ele tinha todo um respeito mesmo pelo John. Ele gostava muito Pois é, do ele John. tava, ele tava com esperança do John ser um grande Capitão América, né, no caso. E aí acabou que Ele ia o ser o, John o parceiro. sujou tudo pra ele. Tristeza, uma Vamos ver o tristeza que, que o mesmo. John vamos ver o que, que o John vai fazer pra tentar consertar
Essas Ah, ele não vai coisas aí. fazer nada, ele agora vai sujar de vez agora. O negócio dele Ele agora é. vai chegar lá com o escudo de latão dele pra resolver a situação. Eu, se fosse Pois você, eu é. não subestimaria o escudo de latão dele, não. Ele Ó, pode fazer rapaz, eu muita acho que coisa esse com ele. escudo dele não vai servir de nada aí, mas vamos ver. Vamos ver. Bom, então é isso. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito. Clique no sininho para receber todas as nossas notificações. Deixa um comentário aqui, deixa um feedback falando o que você achou do episódio, o que você achou desse vídeo. E acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Então é isso, vemos vocês numa próxima. Valeu! Valeu, galera. Até a próxima aí.